Essas instituições, elas são uma indústria de morte. E com a graça de Deus, com o passar do tempo, de repente você será mais um daqueles trabalhando aqui nos bastidores do lado de fora, encontrando, ajudando e aconselhando aqueles que saem triturados e machucados lá de dentro. Porque é assim. Às vezes Papai do Céu permite que a gente passe por determinados caminhos para que o nosso olhar crie determinadas sensibilidades e a partir delas, depois de ter percorrido o caminho, você passa a se tornar um ajudador de muitas outras pessoas. Às vezes a gente vai naquele afã de que descobriu a verdade das verdades e querendo convencer todo mundo, mas é que nem todos têm ouvidos para se aperceberem dessa verdade, por mais óbvia que depois que a gente percebe, ela se estabelece à nossa frente. Ela se estabelece com tanta obviedade que a gente fica até se perguntando como é que eu não entendi isso antes. Mas é assim que é. Tem um tempo de maturação para que o véu possa cair, a gente enxergar. E aí é como Jesus disse para Pedro: quando te converteres, cuida das minhas ovelhinhas. E é o que a gente passa a fazer depois que a gente converte o nosso olhar na direção da vida. É cuidar de ovelhinhas, acolher ovelhinhas, como você tem feito com a sua namorada, e como eu creio que assim será com muitas outras pessoas. Porque é assim que é. Manos, eu queria rapidamente convidá-los para uma reflexão. E aí, meu amigo Guto, a gente, deixa eu ver até, acho que nós temos aí um tempinho bacana, porque a gente tem que dar um prazo para entregar a sala. E é uma coisa que eu estava pensando essa semana, que é em João 5, em João no capítulo 5 eu estava lendo, e me chamou a atenção até num paralelo relativo ao que ocorre em João 9, onde ocorre ali a cura de dois personagens, mas os dois apresentam cada qual uma atitude diferente pelo modo como eles recepcionam o milagre ocorrido. Um era um cego de nascença, o outro era um paralítico que jazia há 38 anos, no leito. Não é dito que era de nascença, mas 38 anos, se parar para ver, é uma quantidade, expectativa de vida da época. Uma expectativa de vida. 38 anos, dá-lhe tempo do sujeito ali naquela maca, vivendo aquela miséria. E ambos recebem uma intervenção extraordinária da parte de Jesus. E ambos, ao despertarem do seu próprio mal, coincidentemente, eles não veem Jesus imediatamente. Eles não veem Jesus imediatamente. O paralítico, ele levanta e anda, mas ele no que ele levanta e anda, como o local estava muito cheio, Jesus se ausentou. Porque Jesus era assim, ele curava pela cura, por fazer o bem. Não era para poder atrair visibilidade. Ele não tirava uma selfie com a pessoa curada depois, alguma coisa cura, para poder postar no stories. Jesus, ele se conectava com a pessoa ali em questão. E ali era feito, e como ele tinha noção da envergadura do que aconteceu ali, então haveria uma comoção.
Porque uma outra coincidência entre o que ocorre no capítulo 5 e o que ocorre no capítulo 9 era que em ambos os casos, o milagre ele acontece em meio a uma contradição para os envolvidos na época. Porque em ambos os casos a cura foi realizada num dia de sábado. Então era um coxo, um paralítico que jazia há 38 anos e um cego de nascença, que gerava inclusive a pergunta nos discípulos: quem pecou, mestre, esse ou seus pais, para que ele assim ficasse? E Jesus disse: não foi nem ele nem os pais, mas assim como ele foi, para que nele se revelasse a glória de Deus. Então, ou seja, Jesus desloca a maneira de significar a ocorrência. Nós, frequentemente, estamos tentando significar uma ocorrência pela via da causa. Jesus vai lá e significa o acontecimento pela via da sua finalidade. Não é, nesse caso, não é a causa que explica, é a finalidade que explica. E a finalidade, ela é tão gloriosa que todo aquele que se relaciona com a graça, toda e qualquer causa se torna relativa, ainda que essa causa tenha sido uma transgressão. Ela fica relativizada pelo seu encontro com a graça. A graça é a finalidade das finalidades que coloca em suspenso qualquer que tenha sido a causa. De modo que até a causa vira uma conspiração dessa graça. De modo que Paulo, por exemplo, quando compreendeu isso, ele diz: por isso me gloriarei nas tribulações, porque é quando eu sou fraco que então eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E aquele cego, ora, sobretudo depois que ele entendeu o absoluto de todas as coisas, ele se viu bem-aventurado em ter sido um cego de nascença, porque ele enxergou para muito além do que esses olhos podem mostrar. E aí é que a gente começa, inclusive, a desdobrar a grande diferença entre o que ocorre no capítulo 9 e o que ocorre no capítulo 5. Porque no capítulo 5, havia também uma enfermidade no olhar. E eu vou me pautar um pouco mais pelo capítulo 5, muito embora eu quero convidar a todos, sobretudo a quem estiver ouvindo essa mensagem posteriormente também, a dar uma lida tanto no capítulo 5 quanto no capítulo 9 de João, para que se estabeleça de maneira mais adequada a compreensão acerca do que a gente está conversando aqui. Quando Jesus ele se depara com o enfermo, Jesus, vendo-o deitado, no versículo 6 do capítulo 5, sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E o enfermo respondeu. Interessante, que ao invés do enfermo dizer sim, Senhor, nossa, era o advento dessa graça maravilhosa, mas não, ele tergiversa e ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, eu não tenho ninguém, eu não tenho o outro.
Perceba aqui o início do indicativo de uma visão de mundo e de uma maneira de ler e interpretar, que é justamente o que eu quero trazer aqui para refletir nesse comparativo em que eu estou fazendo entre o ocorrido no capítulo 5 e no capítulo 9. Eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. O que está acontecendo aqui? Jesus está no tanque de Betesda, cujo significado em aramaico significa casa de graça ou casa de misericórdia. Ironicamente, o lugar onde era a casa de misericórdia era a casa onde os miseráveis se amontoavam um em cima do outro. Eu já estive lá nesse local. É um local que atualmente está muito poluído, vamos dizer assim, com inúmeras outras construções, mas escavações mais profundas conseguiram acessar as pedras originais do local, que eram divididos por alguns pavilhões, onde ali se amontoava uma quantidade imensa de pessoas com as mais diversas mazelas. E sempre aonde há uma concentração muito grande de pessoas miseráveis e necessitadas, você vai ter uma maior suscetibilidade à formação de crenças coletivas. Porque quem muito carece tende a se tornar mais suscetível a determinadas credulidades, que nas condições que essa credulidade cria-se a ilusão de que ela terá uma possibilidade mágica de mudar a sua condição da noite para o dia. Então, a crença que se tinha naquele meio era que frequentemente a água era chacoalhada e acreditava-se que pela mão de um anjo, e a primeira pessoa que se jogasse ali dentro, ela era curada. Ora, não é impossível de hoje em dia a gente visualizar como que um fenômeno desse pode ocorrer. Por exemplo, é só você olhar como se transcorre a fenomenologia grupal dentro de uma igreja. Um sujeito fica dizendo a um público de 1000 pessoas que Deus vai curar. E aí ele pergunta quem foi a pessoa que estava sentindo algum desconforto e depois da minha oração parou de sentir. Ora, estatisticamente, num público de 1000 pessoas, vai ter um a quem esse tipo de coisa aconteceu. Aí esse um vai levantar a mão e ele vai lá na frente e ele vai dar testemunho. E esse testemunho vai começar a formar uma mentalidade de que aquela oração tem poder e de que ali funciona, ainda que com 98% do grupo não tenha ocorrido. Mas gera-se a concepção de que ali naquele lugar esse tipo de evento começa a ocorrer, de modo que as pessoas retornam para lá com a seguinte mentalidade: naquele dia não aconteceu, mas na próxima pode ser pode ser comigo que vai acontecer. Então começa a se formar essa mentalidade grupal de que aquele lugar é o lugar que de vez em quando o anjo chacoalha a água e o primeiro que se joga ele fica curado. E foi essa crença que foi estabelecida nesse lugar. O modo como isso se formou às vezes leva anos. Não sabemos quais foram as portas de entrada para a construção e a constituição dessa crença que se formou ali, mas num lugar de miséria é um lugar fértil para a formação de crenças mágicas que de uma certa forma forneçam um consolo para que aquelas pessoas que não têm acesso imediato àquilo que elas gostariam que mudasse, pelo menos elas se sentem próximas à possibilidade de que isso possa acontecer a qualquer momento. E Jesus ele entra então nesse ambiente e ele se depara com a pessoa que jazia há mais tempo e ele pergunta para a pessoa: você quer ser curado?
Mas o que ele encontra é uma pessoa totalmente alienada ao olhar do outro, à concepção do coletivo. Já não havia um eu quero. Entenda como que a noção de eu ali, ela não era existente. Havia uma consciência que analisava a situação, mas não havia um eu. E ele, não, Senhor, eu estou aqui há muito tempo, mas ninguém me pega aqui para me jogar. Sempre tem uma pessoa que vai. Ele está absolutamente vitimado pela circunstancialidade da lógica que rege aquele ambiente. E aí, Jesus, na contra-resposta ao que ele fala, Jesus aqui inaugura um novo mundo. O que Jesus fala em seguida é o equivalente do haja luz e houve luz. A terra era sem forma e vazia, disse, haja luz. É o que Jesus fala para o seu. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ou seja, numa consciência sem forma e vazia, Jesus vira e diz, nasça um eu aí, levanta-se, toma o teu leito e anda. Jesus cria o eu ali, cria o eu. Haja luz e houve luz, e o sujeito levantou, pegou a maca dele e andou. Só que, como isso já começou a criar vibrações, como assim alguém nesse lugar levanta, toma a maca e anda sem ter sido por intermédio do mergulho nessa água aqui, sem ter sido por intermédio da oração do pastor tal, sem ter sido no dia de domingo quando o pastor que cura prega. Como que uma cura ocorreu de forma marginal à crença estabelecida aqui? A crença estabelecida, porque se tinha uma coisa que era praticamente uma convenção estabelecida naquela época, é que o anjo passava de segunda a sexta. Do sábado não. Não, era de domingo a sexta, né? De domingo a sexta que o anjo passava. Tinha hora, sábado o anjo não passava. Isso é como ocorre hoje em dia. Anjo vai à igreja de domingo de 10 às 11. Depois anjo vai embora. É como funciona as regras. A mecânica são a mesma. E aí Jesus passou no sábado, né? Fora do horário de anjo passar, né? E cura um dos moribundos mais famosos. Todo mundo com 38 anos, meu Deus. Eu que pulava aí tinha um cisco no olho. Os religiosos entenderam isso como uma provocação, uma ameaça à nossa crença, à nossa religião. Pegou e Jesus foi lá na fundação da coisa, trincou a coisa. Aí o que acontece? Jesus sai de cena. Ele sai porque mexeu na fundação, na viga mestra da fundação da coisa toda de Jesus. Então sai, aquele homem começa garboso a andar com a sua maca, até que o pessoal diz, opa, você está andando com essa maca aí? Ué, o pessoal começa a tapar para dizer, não, eu fui curado. Mas quem te curou? Olha, eu não vi, mas você vê uma atitude diferente dele. Olha, eu não vi, é aquele eu não vi, mas eu devo satisfação a vocês. Eu fui curado, eu não vi, mas eu devo satisfação a vocês. E aqui já começa uma ligeira diferença com o capítulo 9. Jesus ele se aproxima do cego do capítulo 9, ele cospe no chão, faz um lodo, passa nos olhos do sujeito e ele diz, vai ao tanque de Siloé, lava-te. E aí, depois disso, estarás curado. E o sujeito ele foi até lá, com os olhos busuntados, lavou e de lá ele ficou curado.
ocorreu a mesma comoção. Era dia de sábado. E aí todo mundo, ué, aquele sujeito que vivia sentado no tal. E aí começa o burburinho, não, mas como assim? Pá, no sábado? Gente, sábado não é para acontecer isso e tudo, pá. Aí chamaram ele assim, quem te curou? Aí ele já sabia mais ou menos do nome, olha, foi um tal de Jesus que me curou. Eu falei assim, não, mas como assim? Dia de sábado? Não, você não pode, tudo, mas papá. E aí começaram a averiguar se ele de fato era cego. Foram ao ponto de chamar os pais dele. Chamaram os pais dele. Esse cara era cego e os pais deles temiam a estrutura, temiam o sistema, porque já estava estabelecido que quem se dissesse discípulo de Cristo seria excomungado da sinagoga. E os pais dele disseram, olha, nascer cego nasceu, né? Mas agora está enxergando. Só que idade ele tem. Pergunta para ele. Como que isso aconteceu? Não sei. Cego era assim, né? Agora está enxergando, mas agora o que aconteceu? Eu não sei. Idade ele tem. Pergunte para ele. E aí voltaram para ele de novo. Mas o que? Aí chegou um momento que a atitude desse foi diferente. Ele virou, vocês querem que eu te explique de novo para vocês o que ele me fez? Por acaso vocês querem se tornar um discípulo dele? Como assim? Querendo discípulo dele és tu? E tudo ele falou assim, olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu sei de que desde que há história, nunca houve o registro de que um cego de nascença foi curado. Nós sabemos que Deus não atende a pecadores, mas a justos sim. Ele me curou. Eu era um cego de nascença e hoje eu vejo. Pronto. E aí começou uma celeuma e uma conspurcação. Excomungaram o cara da sinagoga. E até que Jesus aparece para ele e diz, você acreditaria no Filho do Homem? Ele disse, só me apresenta para que eu adore ele. Sou eu que vos falo. E ele adora Jesus ali naquele momento. E Jesus diz, eu vim para trazer contradição. Eu vim para que os que estavam cegos enxerguem e os que enxergam se tornem cegos. Só que é interessante que essa atitude é diferente nesse paralítico do capítulo 5. Porque nesse paralítico do capítulo 5, verso 14, mais tarde, quando Jesus encontra ele novamente no templo, ele diz para esse camarada, olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda algo pior. Por que Jesus não disse isso para o cego de nascença? Porque havia algo nesse paralítico que não tinha a ver com o organismo dele. Tinha a ver com a mentalidade. Tinha a ver com a visão de mundo. Ele ficou paralisado, acachapado pela maneira como ele lia e interpretava a realidade diferente do cego de nascença. O cego de nascença, ele teve uma cura do físico. E isso lhe abriu os olhos espirituais. O paralítico do capítulo 5, ele teve uma intervenção da graça numa somatização física relativa a uma enfermidade do olhar, da mentalidade dele. Por isso ele precisou ser advertido. Olha que já estás curado. Não peques mais para que não te suceda coisa pior. E para onde isso nos leva? Que enfermidade do olhar era essa, desse paralítico? E que Jesus, ao reencontrá-lo, o leva a fazer esse tipo de advertência. E que pecado é esse também?
E que pecado era esse? Eu creio que ele já é insinuado no versículo 15. Logo depois dessa fala de Jesus, o homem retirou-se e foi logo lá para os judeus e disse que fora Jesus que o havia curado. Que Jesus que o havia curado. E aí, obviamente, começa a se formar uma mobilização dos judeus em torno de Jesus, começando a questionar por que Jesus fez aquilo no sábado. E é como o paralítico, ele meio que sai de cena. O ex-paralítico, né? Ele sai de cena. Só que o próprio discurso de Jesus, agora aqui na sequência, é o que começa a dar um indicativo para a gente da natureza do pecado e da doença desse paralítico. E aí eu queria que vocês me acompanhassem. Dá tempo? Dá tempo. A partir do verso 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Jesus está começando a reivindicar a autoridade que ele tinha, de que ele era um com o Pai, e isso o levava a ter a liberdade em amor, de não obedecer convenções imorais estabelecidas, para que ele pudesse direcionar ajuda e misericórdia ao próximo. Versículo 20: porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer. Que foi o que ele vivificou. O corpo amortecido pela somatização de um homem que alimentava um olhar contra ele mesmo e contra a vida. Mas qual era a natureza desse olhar que ele alimentava? Jesus vai dar as pistas para a gente aqui nesse mesmo texto aqui. A fim de que... versículo 22. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Sabe, para mim também tem uma palavra muito direta para aquele próprio ex-paralítico. Quem não honra o Filho? Porque aquele paralítico, embora tenha sido curado, o peso que ele conferia era muito mais para a estrutura do sistema religioso estabelecido, que foi para quem ele foi dar as informações para que eles tomassem a providência, a fim de que não excomungassem ele do grupo, do que para o próprio Jesus, que como curou ele num dia de sábado, então supostamente estabeleceu uma contravenção, não contra o amor, não prevaricando contra o amor, mas contra a moral estabelecida. E aí é que Jesus vai virando para ele, a fim de que todos honrem o Filho do modo como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo. Sabe, por mais que Jesus estivesse falando para todos aqueles que estavam ali relativizando ele, o ex-paralítico estava ali ouvindo. Pega como se fosse ele que estivesse ouvindo esse recado aqui. Ó. Não entra em juízo, não entra em conflito, não entra em massacre interno, mas passou da morte para a vida.
em verdade vos digo que vem a hora e já chegou em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu o Filho ter a vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. O que Jesus está dizendo? Vocês viram um moribundo que jazia há 38 anos se levantar. Vocês vão ver gente que estava enterrada se levantarem. E é aqui que quem raciocina de uma forma só unilateral, que é de maneira literal e concreta, fica esperando a hora que lá no cemitério uma série de pessoas vão se levantar. Eu não discutiria o fato de se essa dimensão estaria implicada ou não nas palavras de Jesus. Pode estar. Aconteceu, né? Depois lá. Aconteceu. Né? Mas eu iria para muito além disso. Eu iria justamente para a natureza do que aconteceu aqui e que era a razão do que Jesus estava falando, que são de seres sendo despertados, de eus desabrochando em consciências completamente vazias e abarrotadas da perspectiva do outro, do olhar do outro. Essa é a doença, e é isso que a gente vai ver cada vez mais confirmado aqui nesse discurso de Jesus. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Olha que maravilhoso. Aí todo mundo, de repente os mais íntimos, já pensaram nesse momento. Ele está falando de João Batista, que deu o testemunho dele. Mas olha a sequência aqui. Mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Olha ele dando as dicas da natureza da doença do olhar aqui. Vocês estão pensando que eu estou falando que eu recebo o testemunho de um outro e vocês pensaram que era de João Batista que eu estava falando? Não. Ele de fato deu testemunho da verdade, mas eu não aceito o humano testemunho. Não é dele que eu estou falando. E isso eu estou dizendo para vocês, para que vocês sejam salvos. Olha ele dando a pista, ele está falando com um paralítico lá. Com um paralítico. Ele era a lâmpada, Jesus está, versículo 35. Está falando ainda aqui de João Batista. Ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quisestes por algum tempo alegrar-vos com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito que o Pai me enviou. O Pai que me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Jamais tendes ouvido a sua voz e nem visto a sua forma, porque esse testemunho a gente só vive pela fé. Pela fé. Quem é que suporta isso? Mas essa é a nossa cura. Essa é a nossa cura.
E aí ele diz, não tendes a sua palavra permanente em vós, porque não credes naquele a quem ele enviou. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não queres vir a mim para terdes vida. Ele diz, eu não aceito glória que vem dos homens. E no final das contas é assim que a gente mensura se a gente está certo ou errado. É com as pessoas concordando com a gente ou não. Nós estamos completamente alienados da paz que decorre do coração. É isso que Jesus está apontando aqui como sendo uma outra modalidade de conexão com uma propriedade de ser, que é da confirmação que vem dele e que transcende a afirmação que vem do olhar dos homens. Versículo 42. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. E por quê? Porque se ele for ovacionado, se todo mundo bater palma e disser, ele é o cara, existe uma probabilidade muito grande da nossa psicologia básica dizer, olhar para ele e dizer, é ele. Porque, na verdade, a nossa orientação não está na sensibilidade de perceber e discernir aonde está o amor. A nossa percepção e a nossa sensibilidade está sempre voltada para a quantidade de seguidores, de likes, de compartilhamentos e de visibilidade que o sujeito tenha. Se ele tiver uma quantidade muito grande de seguidores e de pessoas indo, na melhor das hipóteses a gente fala, é um ungido do Senhor. Não podemos falar nada. É Ele Deus. Eu tenho até aqui algumas críticas aqui, mas eu não falo nada, porque é um ungido do Senhor. Porque ele está blindado pelo olhar das pessoas. Ninguém fala, ninguém retruca. E aí a gente diz ungido do Senhor, porque é uma pessoa que diz, cuja autoridade não é que decorra de Deus, decorre da unanimidade dos homens. E isso para os homens é autoridade, mas para Deus são outros 500. Por isso Jesus diz, o amor de Deus não está em vós, porque vocês não sabem discernir a direção. Ninguém, olha, até entre nós uma pessoa que faça um gesto por amor, se ela for criticada, essa pessoa se sente culpada. Porque ela vive pelo imperativo daquilo que as pessoas falam. O amor nesse mundo não confere propriedade para quase ninguém. Porque quem tem um olhar balizado no amor? A gente está sempre se referendando pelo modo como a maioria significa. E essa era a doença desse paralítico. Esse paralítico foi consumido por uma culpa que o paralisou, relativo ao modo como aquele sistema acachapou o eu dele, o deixando imobilizado em cima de uma maca. Jesus vai lá e corta a doença da somatização no corpo, relativa ao que a enfermidade dos olhos provocou nele. Mas a mentalidade dele ainda estava funcionando dentro do mesmo repertório. Porque ele devia satisfações ao grupo, ele tinha que ir lá contar para o grupo quem era Jesus. Ele se nulificava perante os imperativos do grupo. E aí veja aqui, versículo 44, como podeis crer, vós, os que aceitais glória um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança.
Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não credes nos seus escritos, como crereis na minha palavra? Versículo 45. Não pensei, é assim. Nós não temos uma mentalidade orientada para, via associações, estabelecer sobre si propriedade tão somente patrocinado pelo amor. Nós não temos. Nós sentimos até vergonha do amor, caso a gente subentenda que estaríamos violando alguma moral do ambiente estabelecido. Uma moral do ambiente estabelecido. A maioria, se está dentro de uma igreja e a igreja considera um determinado irmão alguém que está sob punição de Deus, e você tem uma misericórdia de poder ajudar ele porque você está vendo que o sujeito está padecendo e ele está sendo um alvo de preconceito, a maioria fica travada em ajudar. Porque o amor fica obstaculizado pela moral estabelecida dentro do ambiente. O amor, ele proporciona pouquíssima ousadia na gente. Porque o nosso olhar, ele é todo construído a só conferir confiança, propriedade, pela via da corroboração, do like, da quantidade de seguidores e do aval do olhar do outro. Essa era a doença desse paralítico. Queres ser curado? O que ele responde? Senhor, não vem ninguém aqui. Essa é a pergunta que Jesus diz. Você quer seguir por esse caminho que você gosta, que você ama? Senhor, não tem ninguém batendo palma para mim. Eu não tenho ninguém me reconhecendo. Mostra, a pergunta de Jesus é muito interessante, porque ela não é óbvia, uma vez que ela é feita para poder possibilitar ele expressar o que ele pensa da cura. É isso aí. É isso aí. Tanto que quando a cura ocorre, olha o que nos diz aqui, volta aqui, no versículo 9. Quando Jesus diz, levanta-te, toma o teu leito e anda, olha o que é dito no verso 9 aqui. Imediatamente o homem se viu curado. Olha que interessante. Ele se viu curado. A nossa alienação ao olhar do outro é tão grande na busca dessa afirmação de quem nós somos, que nós não nos vemos. Nós não nos vemos. Quando Jesus disse, levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele se viu curado. Ele se viu. E ali ocorreu uma dinâmica do milagre. Mas entenda que esse milagre, ele não é fixo, ele não é engessado. Tanto que Jesus disse, olha que já estás curado, não pequeis, para que não te suceda coisa pior. Porque o nosso olhar frequentemente está trabalhando contra o milagre da vida em nós. Na maneira como a gente o tempo todo se entrega a um juiz interno extremamente severo e que se projeta no olhar do outro, e que se o olhar do outro lança sobre nós uma perspectiva medíocre conforme a sua própria mediocridade, a gente acredita nesse olhar só porque ele é concreto e a gente trata o amor dentro da gente como algo subjetivo demais para que nisso a gente creia. E então a gente favorece a concepção do outro sobre a gente e o amor em nós morre.
morrem. A minha trajetória dentro da psicologia, ela foi uma trajetória meio ao estilo levanta-te, toma o teu leito e anda. Eu não conhecia nenhum psicólogo, eu não tinha ninguém para poder me conduzir, me orientar, me direcionar, mas eu tinha um amor. Por tudo que eu tinha vivido, até dentro da religião, pelas coisas que eu tinha passado, pelos conflitos, pelos dilemas, e agora com mais aquela ferramenta que eu entendia que me ajudava a me aperfeiçoar na direção de servir, eu tinha um amor. Então eu comecei a semear da maneira como eu podia. E aí eu fui lá para Imbaie, em Duque de Caxias, na oportunidade que um pastor havia me dado de atender nos fundos de uma igreja evangélica. E numa salinha eu sentei lá e comecei a atender as pessoas, uma atrás da outra, atender. Tirava um dia da semana para fazer aquilo. E, obviamente, que aquilo nem de longe pagava as minhas contas. E aí você começa a receber críticas daqui, críticas de acolá, que você tem que correr atrás, isso daí não vai pagar o seu de pão, esse negócio de psicólogo é para quem já tem um dinheiro, é para pai e mãe que já patrocinam um consultório para você tem que correr atrás e tudo mais, papai, e aquele dilema, e o olhar do outro trazendo sobre você uma urgência, uma concepção que fica lutando contra a voz do amor, daquilo que você entendia ser uma vocação, até que teve até um dia que um amigo meu que trabalhou comigo numa das melhores empresas que eu trabalhei de carteira assinada, ele ligou para mim: fala, Filipão, pô, meu irmão, adivinha de onde eu estou te ligando? Eu falei assim: poxa, você está me ligando da empresa tal? Eu falei: pois é, Felipe, eles estão readmitindo aqui, cara, eu estou falando aqui, deu o teu nome, eles estão te chamando. Cara, aí você imagina, eu estava num período onde eu estava vendendo o almoço para comprar a janta, investindo na direção de uma direção, e eu vindo, eu falei assim: olha, eu estou investindo aqui num projeto, eu que você sabe, né, que eu me formei em psicologia, eu disse: eu sei tudo, então estou investindo aqui, então no momento eu não vou não. Eu não pude nem dizer para todos ao meu redor naquele momento que eu neguei esse tipo de oportunidade, porque eu ia dar chicote na mão deles para aumentar a pressão de eu tomar uma providência, né? Com o passar do tempo, as coisas começam a frutificar. Hoje, né, depois de você já passado aí 12 anos, já ter uma clínica psicológica, as pessoas dizem que foi sorte, né? Aí elas vão dizendo que, não, mas aí você teve o quê? Teve que fechar a guarda e segurar. Tentei fazer alguns concursos na época, que você vai ouvindo tanto que a bananeira ela vai balançando, né, com a ventania. Os conselhos provenientes da lógica superficial. Da lógica. O olhar do outro vai ter sempre uma receita para a sua vida. Sempre. Vai ter sempre um script para a sua vida. Mas a grande verdade é o que Jesus disse: o amor de Deus está no vosso coração. O que? O amor de Deus, o amor confere propriedade para quem? Isso aqui eu contei esse pedaço da minha vida, mas isso é para ilustrar, porque na verdade a minha intenção é constelar reflexões, cada qual no seu próprio segmento. Tem gente que fica dentro de relacionamentos sem amor, mas por conta do status e da reputação que isso representa no meio onde ela está inserido, ela prefere a sustentação dessa reputação do que a propriedade que é conferida pelo amor.
a gente está matando o amor em nós para sustentar a nossa reputação e o nosso status a todo momento. A todo momento. Tem momentos que a gente acolhe pessoas, tem momentos que a gente tem vergonha de acolher determinadas pessoas, dependendo do modo como isso comprometa a nossa visibilidade diante do olhar de terceiros. O amor está sempre morrendo em favor do modo como a gente se orquestra diante do olhar do outro. E é isso que Jesus diz aqui no capítulo 5 para o ex-paralítico: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O caminho da graça, por exemplo, é um meio onde muita gente foi curada de certas paralisias. Muita gente vivia em contextos religiosos onde muitos jaziam há mais de 38 anos paralisados e ouviram uma mensagem que despertou nelas um levanta, toma o teu leito e anda. E muita gente se viu curada. E isso, e psicossomatizava. Só que o que acontece? Essas pessoas, uma vez se vendo com o movimento resgatado, com uma leveza restabelecida, um novo panorama engendrado, aí veio a política. E aquilo que outrora elas eram dogmatizadas dentro da religião, elas passaram a ser dentro de ideologias políticas. E aí, se dentro da religião elas faziam discriminação entre ímpios e justos, agora na política elas estão no caminho da graça, mas elas fazem divisão entre quem são os inteligentes e os esquerdopatas, os comunistas. E elas vão fazendo ainda a divisão das coisas. Elas fazem galhofas dos pastores da igreja, como se elas tivessem recebido uma iluminação, mas elas continuam dogmatizadas, suprimindo o amor em nome de ideologias, de febres ideológicas do momento, que vão levando elas a criarem concepções prévias, preconceituosas acerca de pessoas em nome de ideologias. E retumba essa palavra de Jesus: olha que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Porque muda-se a cenografia, mudam-se os personagens, mas as engrenagens psicológicas, elas são as mesmas. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Como podeis crer, vós, os que aceitais glórias um dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Ele diz aqui: sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Que o amor seja o árbitro, que a gente exercite a nossa consciência de maneira a produzir em nós a propriedade de ser, pela via de tudo aquilo que no nosso coração se entenda e se alinhe de maneira pacificada acerca do que seja amor. Ora, se isso puder ganhar ressonância entre os irmãos e entre os observadores externos, amém? Isso é bônus. Mas se não, que por amor, se tiver que ser, a nossa reputação seja comprometida. A nossa reputação seja... Porque no final das contas, acredite, é tudo uma questão de reputação.
E é com relação à nossa imagem que a gente vai trabalhando ali o tempo todo. E no fundo, é essa credulidade onde a gente atribui mais peso para a validação que decorre dos homens e das suas instituições do que do amor de Deus aqui no nosso coração. No nosso coração. E é essa provocação, reflexão que eu quero deixar para a gente essa semana. Vamos fazer juntos uma oração, meus amigos? Vamos orar todos nós? Não sei se o Guto consegue pegar a gente aí de pé. Consigo. Mas vamos fazer uma oração, porque o nosso horário está chegando. Paizinho querido, Deus de amor, muito obrigado por esse momento, pelas trocas que nós tivemos antes aqui, pela oportunidade da singeleza e da verdade que cada um aqui traz, e o espaço que aqui se estabelece para que não hajam julgamentos, para que não haja constrangimentos e muito menos a necessidade de fingimentos, mas sim o cultivo do teu amor no nosso coração. Pai de amor, que a tua palavra, uma vez sendo tua, e eu sei que ela adentre as regiões mais profundas do nosso ser, da nossa consciência e da nossa percepção, iluminando todos aqueles ambientes onde a gente vive fazendo barganha com o olhar e a consideração dos homens, do outro, da instituição, e que por conseguinte leve à morte ou o sufocamento do amor dentro de nós. Mas que o teu amor seja em nós aquecido, porque o teu amor não age inconvenientemente. O amor não é desequilibrado. O amor, ele não é obsessivo. O amor, ele não é dogmático. Sim, é desse amor que aqui pedimos, para que ele não seja em nós morto ou sufocado pela média que fazemos com o olhar do outro, com a glória que vem dos homens, com a afirmação que vem dos homens. Mas que o teu amor em nós seja vivo e prevaleça, a fim de que possamos dar os passos na direção da vida e da paz. É o que te pedimos e é o modo como oramos, estando certo de que aquele que começou em nós a boa obra há de aperfeiçoá-la até o fim. Nessa esperança, nessa alegria e nessa confiança que nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.